A decisão, que dividiu a Igreja e redefiniu a história do Ocidente. A decisão não foi tomada em um momento de fúria, nem em um acesso de rebeldia juvenil, como muitos imaginam. Ela não nasceu de um impulso, mas de um acúmulo silencioso, quase imperceptível, de conflitos que vinham sendo empurrados para debaixo do tapete há séculos. Quando finalmente veio à tona, não parecia, à primeira vista, algo capaz de rasgar a história do Ocidente ao meio. Era apenas uma escolha, um posicionamento, um limite traçado por alguém que decidiu não recuar. Ainda assim, aquela decisão não dividiria apenas uma instituição religiosa. Ela alteraria a forma como o poder seria exercido, como a fé seria vivida, como a consciência individual passaria a ser entendida e, sobretudo, como o ser humano se colocaria diante da autoridade. Nada voltaria a ser como antes. O cenário em que essa decisão se formou era instável. A Igreja dominava não apenas o campo espiritual, mas também o político, o econômico e o intelectual. Reis governavam com a bênção do sagrado. Guerras eram justificadas em nome de Deus, e a salvação havia se tornado para muitos um sistema administrado, regulado e mediado por estruturas que pareciam inalcançáveis para o povo comum. A fé que deveria libertar começava a pesar. A consciência que deveria encontrar descanso era constantemente pressionada por medo, culpa e incerteza. O céu parecia distante e o caminho até ele cada vez mais caro. Durante muito tempo, esse sistema funcionou porque poucos ousavam questioná-lo, não por falta de dúvidas, mas por medo das consequências. Questionar significava arriscar reputação, proteção, sustento e, em casos extremos, a própria vida. A obediência era recompensada com estabilidade, a discordância com isolamento. A Igreja não se via apenas como guardiã da fé, mas como a única intérprete legítima da verdade. O que estava em jogo não era apenas doutrina, mas controle. Controle do discurso, da leitura, da interpretação e, principalmente, do acesso a Deus. Nesse ambiente, qualquer tentativa de mudança era tratada como ameaça. E ameaças, quando surgem dentro de sistemas consolidados, raramente são enfrentadas com diálogo. Elas são neutralizadas, desacreditadas ou silenciadas. Foi assim por décadas, por séculos. Pequenas vozes se levantaram aqui e ali, mas quase sempre foram engolidas pela força da instituição. O que tornava aquele momento específico diferente não era apenas a crítica em si, mas o contexto histórico que a cercava. O mundo estava mudando. A imprensa multiplicava ideias, as cidades cresciam, o comércio florescia, o poder começava a escapar lentamente das mãos exclusivas da Igreja e da nobreza. O terreno estava fértil para algo maior. A decisão que mudaria tudo não foi anunciada como um manifesto revolucionário. Ela se apresentou inicialmente como um apelo por correção, por retorno às origens, por coerência entre discurso e prática. Era, em essência, um pedido para que a fé fosse resgatada de estruturas excessivamente humanas e devolvida à simplicidade do texto sagrado. Mas pedidos assim, quando feitos em voz alta, raramente permanecem pequenos. Ao serem ouvidos, eles se transformam. E ao serem confrontados, se radicalizam. O problema não estava apenas no conteúdo da decisão, mas no que ela representava. Ao questionar práticas específicas, colocava-se em xeque a autoridade de quem a sustentava. Ao afirmar que a consciência individual tinha peso diante de Deus, enfraquecia-se o monopólio institucional da salvação. Ao defender que a Escritura deveria ser acessível e compreensível ao povo, abria-se uma porta que jamais poderia ser fechada novamente. A decisão tocava em algo sensível. Quem, afinal, tinha a palavra final sobre a verdade? As reações não demoraram.
O que poderia ter sido tratado como um debate teológico se transformou rapidamente em um conflito político. Príncipes passaram a enxergar naquela ruptura uma oportunidade de autonomia. O império, que dependia da unidade religiosa para manter coesão, começou a sentir as rachaduras. A fé deixou de ser apenas uma questão espiritual e se tornou uma ferramenta estratégica. Escolher um lado já não era apenas um ato de crença, mas uma decisão de poder. Enquanto isso, o homem por trás daquela decisão se via cada vez mais pressionado, não apenas por autoridades religiosas, mas por expectativas que ele próprio talvez não tivesse previsto. Seus escritos circulavam, suas palavras eram repetidas, distorcidas, amplificadas. Pessoas que nunca o conheceram pessoalmente se sentiam representadas por suas ideias. Outras o viam como ameaça direta à ordem estabelecida. O centro do conflito já não era apenas o que ele dizia, mas o que ele simbolizava. Houve tentativas de contenção, convocações, debates, documentos, dietas imperiais. A estratégia era simples: trazer a questão para dentro de fóruns controlados, onde o peso da tradição e da autoridade pudesse sufocar a dissidência. Mas algo havia mudado. A decisão já tinha sido tomada, e decisões desse tipo, uma vez expostas, não podem ser desfeitas. Podem ser combatidas, atrasadas, perseguidas, mas não apagadas. A ideia de que a fé poderia existir sem submissão cega havia se espalhado. E ideias, quando encontram eco, tornam-se mais perigosas do que exércitos. O conflito se intensificou. Católicos e reformadores passaram a se enxergar não apenas como divergentes, mas como adversários. A possibilidade de conciliação foi discutida, ensaiada, documentada, mas nunca verdadeiramente abraçada. As diferenças já não eram periféricas, eram centrais. Falavam de pecado, graça, arrependimento, autoridade, sacramentos. Falavam, no fundo, de quem define o caminho da salvação. Cada tentativa de acordo revelava, na verdade, o quão irreconciliáveis as posições haviam se tornado. A decisão inicial, que parecia restrita a um debate teológico, começava a mostrar seu verdadeiro alcance. Ela forçava o mundo ocidental a escolher entre duas formas de compreender a fé e, por consequência, a própria vida. De um lado, a tradição, a hierarquia, a mediação institucional. Do outro, a consciência, a leitura pessoal, a responsabilidade individual diante de Deus. Não se tratava mais apenas de religião, mas de visão de mundo. À medida que o tempo avançava, as consequências se acumulavam. Guerras religiosas se tornavam realidade. Comunidades eram divididas. Famílias se viam em lados opostos. A unidade cristã, que durante séculos havia sido apresentada como inquebrável, agora estava oficialmente rompida. O que antes era uma tensão silenciosa se transformava em separação declarada. A decisão havia atravessado o ponto de não retorno. Mesmo assim, havia quem acreditasse que tudo aquilo poderia ser revertido, que bastaria um concílio, um novo documento, uma concessão aqui e outra ali. Mas essa esperança ignorava um detalhe fundamental. A decisão não havia mudado apenas estruturas externas. Ela havia transformado mentalidades. Uma vez que o indivíduo passa a se enxergar como responsável direto por sua fé, não há decreto capaz de fazê-lo voltar atrás. O que estava em curso era uma mudança antropológica, não apenas religiosa. No meio desse turbilhão, a figura central da decisão caminhava para o fim de sua vida. Protegido por aliados, ameaçado por inimigos, celebrado por uns e odiado por outros, ele assistia ao desenrolar de algo que havia ultrapassado completamente seu controle. Sua voz ainda era ouvida, seus textos ainda eram lidos, mas a decisão já não lhe pertencia. Ela havia se tornado um movimento, um marco, uma linha divisória na história. Quando sua voz finalmente se calou, muitos imaginaram que o conflito também se enfraqueceria.
mas aconteceu o oposto. A decisão que dividira a igreja agora exigia respostas definitivas. A instituição que se sentia ameaçada precisava se reorganizar, se reafirmar, se defender. O que veio a seguir não foi apenas uma reação, mas uma redefinição completa. Um esforço deliberado para estabelecer limites claros, consolidar doutrinas e afirmar autoridade. O mundo cristão entrava em uma nova fase, marcada não mais pela tentativa de conciliação, mas pela consolidação das diferenças. E foi nesse ponto que a história do Ocidente mudou de forma irreversível. A decisão, que havia começado como um questionamento espiritual, agora moldava sistemas educacionais, políticas de Estado, relações entre governantes e governados, e até mesmo a forma como o indivíduo se percebia diante da lei e da moral. A ideia de liberdade de consciência, tão comum hoje, nasceu naquele conflito. A separação entre fé e poder absoluto começou ali. O direito de discordar, de interpretar, de escolher, ganhou força naquele momento. O Ocidente passou a carregar essa divisão como parte de sua identidade. Uma divisão que trouxe dor, guerras e rupturas, mas também abriu espaço para pluralidade, debate e transformação. A decisão não foi neutra, nem isenta de erros ou excessos. Ela custou caro. Custou vidas, custou paz, custou unidade, mas também redefiniu o curso da história, mostrando que ideias, quando assumidas até o fim, têm o poder de remodelar o mundo. E talvez a pergunta mais desconfortável não seja se aquela decisão foi certa ou errada, mas se, colocados na mesma posição, nós teríamos coragem de assumir o mesmo preço. Porque decisões que mudam a história nunca são tomadas em ambientes seguros. Elas nascem em cenários de risco, tensão e incerteza, e sempre exigem algo em troca. O que aquela decisão exigiu foi a própria estabilidade de um mundo que até então parecia inabalável. Essa é apenas a primeira camada dessa história. O que veio depois foi ainda mais profundo, mais tenso e mais decisivo. Porque quando uma divisão se torna oficial, ela deixa de ser apenas uma ferida aberta e passa a moldar tudo o que vem a seguir. A divisão, uma vez oficializada, deixou de ser apenas um conflito entre teólogos e passou a operar como uma força estrutural dentro do próprio tecido social do Ocidente. A decisão que antes parecia circunscrita ao universo da fé, agora penetrava na política, na educação, no direito e até na forma como o indivíduo se compreendia diante da autoridade. O que estava em jogo já não era apenas quem tinha razão diante de Deus, mas quem teria legitimidade para governar consciências. A igreja, que durante séculos havia exercido esse papel quase sem oposição, se via agora diante de um espelho incômodo. Uma parte significativa do mundo cristão não reconhecia mais sua mediação como necessária. Essa ruptura gerou um vácuo perigoso. Onde antes havia uma única voz normativa, surgiram múltiplas interpretações. Para alguns, isso era libertador. Para outros, profundamente ameaçador. A unidade, que havia sido apresentada como sinal de verdade, agora parecia impossível. O medo da fragmentação passou a justificar respostas duras, centralizadoras e muitas vezes violentas. Afinal, se cada pessoa pudesse interpretar por si mesma, onde estaria o limite? Quem impediria o caos? Essas perguntas ecoavam tanto nos palácios quanto nos púlpitos. A resposta institucional foi clara: reafirmar a autoridade. Não apenas reafirmar, mas definir com precisão cirúrgica aquilo que antes vivia em zonas de ambiguidade. Doutrinas foram sistematizadas, fronteiras foram traçadas, e aquilo que antes podia ser tolerado como divergência passou a ser classificado como erro. A decisão inicial havia aberto uma fenda. A reação buscava transformá-la em um muro.
Não havia mais espaço para meio termo, ou se estava de um lado ou do outro. Enquanto isso, nos territórios que abraçaram a ruptura, uma nova lógica começava a se formar. A fé, agora desvinculada da autoridade central, exigia algo que antes não era obrigatório: responsabilidade pessoal. Crer deixava de ser apenas pertencer. Ler o texto sagrado tornava-se um dever, não um privilégio. A consciência passava a ocupar um lugar central, e com ela vinha um peso novo. Se antes o erro podia ser atribuído à instituição, agora recaía sobre o indivíduo. A liberdade conquistada trazia consigo um custo psicológico e espiritual que nem todos estavam preparados para pagar. Esse novo cenário também alterou profundamente a relação entre governantes e governados. Príncipes e reis perceberam rapidamente que a ruptura religiosa poderia ser usada como ferramenta política. Ao escolherem um lado, não estavam apenas fazendo uma declaração de fé, mas afirmando independência diante de um poder que até então interferia diretamente em seus domínios. A religião tornou-se, paradoxalmente, um instrumento de autonomia estatal. A decisão que dividiu a Igreja também enfraqueceu o ideal de um império universal regido por uma única autoridade espiritual. Mas essa autonomia não veio sem conflitos. Guerras religiosas explodiram em diferentes regiões. Povos inteiros foram arrastados para disputas que misturavam fé, território e poder. O discurso religioso passou a legitimar violências que, em outros contextos, seriam impensáveis. A decisão que havia nascido como um apelo à consciência agora era usada, em certos casos, para justificar coerções igualmente duras. A história mostrava, mais uma vez, que ideias libertadoras podem se tornar armas quando capturadas por interesses maiores. No centro de tudo isso, a figura que havia desencadeado o processo se transformava em símbolo. Para uns, era um herói da fé, alguém que ousou enfrentar um sistema opressor. Para outros, um responsável direto pela fragmentação, pela perda da unidade e pelo derramamento de sangue que se seguiu. Poucos conseguiam enxergar a complexidade do cenário. A narrativa tendia a simplificar, ou mártir ou vilão. A verdade, como quase sempre, era mais desconfortável. Com o passar do tempo, a divisão se institucionalizou. Igrejas distintas, confissões diferentes, práticas litúrgicas separadas. O que havia começado como uma decisão individual agora se consolidava em estruturas permanentes. Novas gerações cresciam já dentro de um mundo dividido, para as quais a unidade anterior era apenas um conceito distante, quase abstrato. A ruptura deixava de ser trauma recente e se tornava parte da normalidade. Esse processo também moldou a forma como o conhecimento passou a ser produzido e transmitido. Universidades, antes fortemente ligadas à Igreja, começaram a experimentar maior autonomia intelectual. A leitura direta das fontes ganhou valor. O debate, a discordância e a investigação passaram a ser vistos, em certos círculos, não como ameaças à fé, mas como caminhos legítimos para compreendê-la melhor. A decisão que dividiu a Igreja ajudou, de maneira indireta, a pavimentar o caminho para uma nova relação entre fé e razão. No entanto, essa transformação não foi linear nem pacífica. Cada avanço trazia consigo resistência. Cada tentativa de abertura gerava novas tensões. O Ocidente se tornava um campo de forças opostas, onde tradição e mudança coexistiam em constante atrito. A fé, que antes oferecia respostas claras e centralizadas, agora convivia com perguntas abertas e interpretações divergentes. Para muitos, isso era libertador. Para outros, profundamente angustiante. A divisão também expôs algo que havia sido cuidadosamente escondido por séculos: a fragilidade das instituições humanas.
Ao serem questionadas, elas revelaram não apenas erros doutrinários, mas também interesses políticos, econômicos e pessoais. A decisão inicial funcionou como uma luz lançada sobre áreas que preferiam permanecer na penumbra. E uma vez iluminadas, essas áreas não poderiam simplesmente voltar a ser ignoradas. Mesmo aqueles que se opuseram ferozmente à ruptura foram, de certa forma, transformados por ela. A necessidade de responder às críticas levou a reformas internas, revisões de práticas e maior atenção à formação do clero. O confronto obrigou a Igreja a olhar para si mesma de maneira mais crítica. Assim, paradoxalmente, a divisão que ameaçava destruir também contribuiu para fortalecer, reorganizar e redefinir. À medida que o tempo avançava, tornava-se cada vez mais claro que a decisão havia inaugurado uma nova era. Uma era em que a autoridade não poderia mais se apoiar apenas na tradição, mas precisaria dialogar com a consciência. Uma era em que a fé não poderia mais ser imposta sem questionamento, mas precisaria ser assumida. Uma era em que o indivíduo passava a ocupar um espaço central, com todas as ambiguidades e riscos que isso implicava. Essa mudança teve efeitos profundos e duradouros. Ela influenciou a forma como o direito se desenvolveu, como as constituições foram escritas, como os direitos individuais passaram a ser defendidos. A ideia de que existe uma instância interior, uma consciência que não pode ser completamente controlada por forças externas, tornou-se um dos pilares da cultura ocidental. E essa ideia nasceu, em grande parte, daquela decisão que dividiu a Igreja. Mas toda conquista carrega uma sombra. A fragmentação também trouxe relativismo, conflitos intermináveis e a dificuldade de construir consensos duradouros. O mesmo princípio que libertou consciências também dificultou a unidade. O Ocidente aprendeu, a um custo altíssimo, que liberdade e coesão nem sempre caminham juntas. A decisão que redefiniu a história não ofereceu soluções simples. Ela abriu um campo de possibilidades e desafios que ainda hoje estão longe de serem resolvidos. E é justamente por isso que essa história continua a nos interpelar. Não como um evento distante encerrado nos livros, mas como uma força viva, presente nas tensões atuais entre autoridade e liberdade, tradição e mudança, unidade e diversidade. A divisão da Igreja foi apenas o início visível de algo muito maior, uma transformação profunda na maneira como o ser humano se posiciona diante da verdade. O que ainda resta compreender é até que ponto estamos dispostos a lidar com as consequências dessa decisão. Porque, ao contrário do que muitos pensam, ela não pertence apenas ao passado. Ela continua operando silenciosamente em cada debate sobre fé, poder e consciência. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão desconfortável. Ela nos obriga a reconhecer que as escolhas feitas séculos atrás ainda moldam o mundo em que vivemos. Com o passar das décadas, a decisão que havia dividido a Igreja começou a produzir efeitos que iam muito além do campo religioso. O que inicialmente se manifestou como uma ruptura de autoridade espiritual passou a reconfigurar silenciosamente a maneira como o Ocidente pensava o poder, a verdade e o próprio indivíduo. A fé já não era apenas um território de obediência, mas um espaço de responsabilidade, e isso alterava tudo. Quando a consciência passa a ser reconhecida como instância legítima, nenhuma instituição permanece intacta. As gerações que nasceram após a ruptura já não carregavam o peso emocional do conflito original, mas herdaram suas consequências. Para elas, a divisão não era um trauma recente, mas uma realidade estruturante. Igrejas diferentes, confissões distintas, leituras divergentes do mesmo texto sagrado. O pluralismo religioso, ainda que limitado, tornava-se parte do cotidiano. E com ele surgia uma pergunta incômoda:
Se há tantas interpretações possíveis, onde reside a verdade? Essa pergunta, simples em aparência, tornou-se um dos motores mais poderosos da modernidade. A resposta institucional foi, muitas vezes, o endurecimento. Definir fronteiras claras passou a ser uma forma de sobrevivência. Catecismos, confissões, declarações oficiais e documentos doutrinários se multiplicaram. Cada lado sentia a necessidade de dizer, com precisão absoluta, no que cria e por que cria. O espaço para ambiguidades diminuía, não por segurança teológica, mas por medo de dissolução. A decisão que havia libertado consciências agora pressionava instituições a se tornarem mais rígidas. Ao mesmo tempo, fora do ambiente estritamente religioso, algo novo começava a emergir. A valorização da consciência individual, tão central naquele conflito, começou a transbordar para outras áreas. Se o ser humano podia responder diante de Deus sem intermediários absolutos, por que não poderia questionar reis, leis e costumes? A lógica era perigosa, mas irresistível. O mesmo princípio que sustentava a liberdade de fé alimentava, ainda que de forma indireta, a ideia de liberdade civil. Não foi por acaso que, nos séculos seguintes, o Ocidente testemunhou o surgimento de movimentos que desafiavam autoridades estabelecidas. A reforma não criou a modernidade sozinha, mas forneceu a ela uma linguagem poderosa. A ideia de que a verdade pode ser buscada, examinada e assumida pessoalmente se tornou um valor cultural. A educação se expandiu, a alfabetização ganhou importância e o acesso ao conhecimento passou a ser visto como direito, não privilégio. Mas essa expansão trouxe consigo uma tensão permanente. Se todos podem interpretar, quem arbitra os conflitos? Se cada consciência é soberana, como evitar a fragmentação total? Essas perguntas acompanharam o Ocidente como uma sombra. A decisão que dividiu a Igreja havia inaugurado um caminho sem retorno, mas não ofereceu um mapa claro. A liberdade conquistada exigia maturidade, discernimento e responsabilidade coletiva, virtudes que nem sempre se desenvolvem no mesmo ritmo. No campo religioso, a divisão se aprofundou. Novas denominações surgiram, cada uma reivindicando fidelidade maior às Escrituras, à tradição ou à experiência espiritual. O movimento que começou como uma reforma tornou-se um universo diverso, complexo e, por vezes, contraditório. Aquilo que havia sido combatido como excesso institucional começou a reaparecer sob outras formas. A história parecia repetir um padrão desconfortável. Toda crítica ao poder tende, com o tempo, a gerar novas estruturas de poder. Essa constatação levou muitos a uma postura mais cautelosa. A decisão que dividiu a Igreja não podia ser romantizada. Ela havia revelado verdades importantes, mas também exposto limites humanos profundos. A fé, quando dissociada de humildade, podia se tornar arrogante. A convicção, quando não temperada pela escuta, podia se transformar em intolerância. O mesmo impulso que levou alguém a enfrentar uma autoridade considerada injusta podia, em outro contexto, justificar novas formas de exclusão. Enquanto isso, a memória da decisão original era constantemente reinterpretada. Em alguns contextos, ela era celebrada como libertação. Em outros, lamentada como tragédia. Em muitos casos, era instrumentalizada para fins que pouco tinham a ver com sua motivação inicial. A história mostrava que eventos fundadores raramente permanecem fiéis ao espírito que os gerou. Eles são apropriados, moldados e usados conforme as necessidades de cada época. Ainda assim, algo essencial permanecia: a noção de que existe um limite para a autoridade externa, um espaço interior que não pode ser completamente colonizado. Essa ideia, tão simples e tão radical, continuava a desafiar sistemas de poder.
Mesmo quando esquecida, ela reaparecia em momentos de crise. Sempre que a obediência cega era exigida, a memória daquela decisão voltava a assombrar consciências. No plano pessoal, essa herança se manifestava de forma silenciosa. Crer deixou de ser apenas aceitar o que foi ensinado. Tornou-se um processo, uma jornada, muitas vezes marcada por dúvidas e conflitos internos. A fé passou a conviver com a incerteza, e isso exigia um tipo diferente de maturidade espiritual. A decisão que havia dividido a igreja havia retirado o chão firme das certezas absolutas e colocado o ser humano diante da responsabilidade de caminhar mesmo assim. Essa mudança não foi fácil. Muitos sentiram saudade de um mundo mais simples, onde as respostas vinham prontas e a autoridade era clara. Outros abraçaram a complexidade como sinal de crescimento. O Ocidente, como um todo, aprendeu a viver nesse espaço ambíguo, onde liberdade e insegurança caminham juntas. A decisão que redefiniu sua história não prometeu conforto, prometeu verdade buscada com honestidade. À medida que o tempo avançava, tornava-se cada vez mais evidente que o impacto daquela decisão não poderia ser medido apenas em termos religiosos. Ela havia influenciado a forma como o ser humano se compreendia como sujeito moral. A ideia de responsabilidade pessoal diante da verdade passou a informar debates éticos, jurídicos e políticos. O indivíduo deixou de ser apenas parte de uma coletividade obediente e passou a ser visto como agente moral. Esse deslocamento teve consequências profundas. Ele permitiu avanços significativos em termos de direitos e liberdades, mas também expôs fragilidades. A autonomia sem referência pode se tornar isolamento. A consciência sem diálogo pode se fechar em si mesma. O Ocidente aprendeu, muitas vezes de forma dolorosa, que a liberdade conquistada pela decisão que dividiu a Igreja exigia novos equilíbrios. E talvez seja aqui que a história se torne mais próxima de nós, porque os dilemas enfrentados naquele período não desapareceram. Eles apenas mudaram de forma. Ainda lutamos para equilibrar autoridade e liberdade, tradição e renovação, unidade e diversidade. A decisão tomada séculos atrás continua a ecoar, não como um evento distante, mas como uma pergunta viva. Até onde estamos dispostos a ir em nome daquilo que acreditamos ser verdadeiro? Essa pergunta prepara o terreno para o desfecho dessa história. Porque, no fim, a decisão que dividiu a Igreja não pode ser avaliada apenas pelos seus efeitos externos. Ela precisa ser confrontada em um nível mais profundo, mais pessoal, mais incômodo. O verdadeiro impacto daquela escolha talvez não esteja nas instituições que surgiram ou caíram, mas na maneira como ela redefiniu o que significa responder à própria consciência. E é justamente nesse ponto que a história atinge seu clímax mais silencioso, aquele que não aparece nos livros, mas se repete em cada geração. O momento em que somos obrigados a escolher entre segurança e convicção, entre pertencimento e verdade, entre silêncio confortável e decisão transformadora. Quando se observa a longa linha do tempo que separa aquela decisão do mundo atual, é tentador tratá-la como um evento resolvido, encerrado, pertencente apenas aos livros e aos debates acadêmicos. Mas essa leitura confortável ignora o fato mais perturbador de todos. A decisão que dividiu a Igreja não ficou presa ao século em que nasceu. Ela se infiltrou no modo como o Ocidente aprendeu a pensar, a discordar, a obedecer e a resistir. Ela moldou não apenas instituições, mas consciências. E consciências, uma vez despertas, raramente voltam a dormir. O clímax dessa história não acontece quando documentos são assinados, quando concílios se encerram ou quando guerras terminam. O verdadeiro ponto de ruptura acontece no instante em que a obediência deixa de ser automática e passa a ser questionada. Esse momento não é coletivo,
é individual. Ele ocorre dentro de cada pessoa que se vê obrigada a escolher entre repetir o que sempre foi dito ou assumir a responsabilidade por aquilo que acredita. Foi isso que aquela decisão introduziu no coração do Ocidente, a impossibilidade de delegar totalmente a própria fé, a própria moral, a própria consciência. A partir daí, nenhuma autoridade poderia mais se sustentar apenas pelo peso da tradição. Nenhuma instituição poderia exigir adesão sem oferecer sentido. A fé deixou de ser apenas herdada e passou a ser, para muitos, escolhida. Essa mudança parece sutil, mas é profundamente revolucionária. Um mundo em que as pessoas obedecem porque sempre obedeceram é previsível. Um mundo em que as pessoas obedecem porque decidiram obedecer é instável, complexo e, ao mesmo tempo, infinitamente mais humano. Esse novo cenário trouxe ganhos inegáveis. O acesso ao conhecimento se ampliou, a educação se tornou valor central. A leitura passou a ser estimulada, não temida. O indivíduo ganhou voz. A crítica deixou de ser vista apenas como rebeldia e passou a ser reconhecida, em certos contextos, como instrumento de correção. A decisão que dividiu a Igreja abriu espaço para que o Ocidente aprendesse a conviver com a ideia de que discordar não é necessariamente destruir, mas também trouxe perdas. A unidade, mesmo imperfeita, deu lugar a fragmentações difíceis de recompor. A multiplicidade de vozes, quando não acompanhada de diálogo, gerou ruído. A liberdade, quando desvinculada de responsabilidade, tornou-se pretexto para excessos. O Ocidente descobriu que a consciência livre é um dom poderoso, mas perigoso. Sem humildade, ela se torna tirania interior. Sem escuta, transforma-se em isolamento. É nesse ponto que a história retorna ao seu núcleo mais desconfortável. A decisão que dividiu a Igreja não foi apenas um ato de coragem, foi também um ato de risco. Quem a tomou sabia que não havia garantias de controle sobre o que viria depois. E, de fato, não houve. A ruptura produziu frutos que ninguém poderia prever completamente. Alguns libertadores, outros destrutivos. Isso não invalida a decisão, mas nos obriga a encará-la com maturidade, sem romantização e sem simplificação. Ao longo dos séculos, o Ocidente oscilou entre dois extremos herdados desse momento fundador. De um lado, o medo do caos, que leva ao desejo de controle absoluto. Do outro, o medo da opressão, que leva à rejeição de qualquer autoridade. A tensão entre esses polos continua viva. Ela se manifesta em debates políticos, em disputas religiosas, em conflitos culturais. Sempre que alguém pergunta quem tem o direito de definir o que é verdadeiro, o eco daquela decisão ressurge. Talvez o maior legado daquela divisão não seja uma doutrina específica, nem uma instituição particular, mas a pergunta que ela deixou aberta. Uma pergunta que nunca recebeu resposta definitiva e talvez nunca receba. Até onde vai a autoridade? Onde começa a consciência? Quem deve ceder quando as duas entram em conflito? Essas questões não pertencem apenas ao passado. Elas atravessam o presente e desafiam o futuro. Quando olhamos para trás, é fácil julgar. É fácil dizer o que deveria ter sido feito, o que poderia ter sido evitado, quem errou mais ou menos. Mas a história não se move por análises confortáveis. Ela avança através de decisões tomadas em cenários de incerteza, medo e pressão. A decisão que dividiu a Igreja foi tomada nesse tipo de ambiente. Não havia garantias de sucesso, apenas a convicção de que continuar em silêncio era, naquele momento, uma forma de traição à própria consciência. E é aqui que essa história deixa de ser apenas sobre o passado e se torna um espelho, porque, em menor escala, todos nós enfrentamos momentos semelhantes, situações em que permanecer é mais seguro, mas sair é mais honesto.
em que obedecer traz paz imediata, mas compromete algo essencial por dentro, em que a decisão correta não é a mais confortável, nem a mais aceita, mas a mais fiel àquilo que acreditamos ser verdadeiro. A divisão da Igreja redefiniu a história do Ocidente porque redefiniu o lugar da decisão humana. Ela mostrou que ideias podem desafiar impérios, que palavras podem abalar estruturas e que a consciência, quando levada a sério, tem um poder transformador incalculável. Ao mesmo tempo, mostrou que toda decisão desse porte cobra um preço alto. Não existe ruptura sem dor. Não existe transformação profunda sem perda. Hoje, séculos depois, ainda colhemos os frutos e lidamos com as feridas desse momento. Vivemos em um mundo moldado por aquela escolha, mesmo quando não percebemos. Um mundo onde a liberdade é valorizada, mas constantemente ameaçada. Onde a autoridade é necessária, mas constantemente questionada. Onde a fé, para muitos, deixou de ser imposição e se tornou caminho pessoal. Talvez o verdadeiro desafio não seja decidir de que lado da história estamos, mas aprender com ela. Reconhecer que decisões que mudam o curso do mundo raramente são puras ou simples. Elas carregam contradições, ambivalências e consequências inesperadas. Mas ainda assim, são necessárias. Porque sem elas, a história se cristaliza. A consciência se acomoda e a verdade se torna apenas tradição repetida. No fim, a decisão que dividiu a Igreja não pode ser reduzida a um rótulo de acerto ou erro. Ela precisa ser compreendida como um marco que expôs algo essencial sobre a condição humana. Nossa incapacidade de viver eternamente em estruturas que já não correspondem àquilo que acreditamos ser verdadeiro. Quando essa distância se torna grande demais, alguma coisa precisa ceder. Naquele momento, cedeu a unidade visível. Em troca, emergiu uma nova forma de lidar com a fé, com o poder e com a responsabilidade pessoal. A pergunta que permanece não é o que aquela decisão fez com a Igreja, mas o que ela continua fazendo conosco. Porque, em última instância, a história só permanece viva quando nos obriga a olhar para dentro e perguntar quais decisões estamos adiando, quais verdades estamos silenciando e quais rupturas talvez sejam necessárias para que algo mais honesto possa nascer. Se essa história te fez pensar, refletir ou questionar, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Continue acompanhando os próximos conteúdos, porque entender o passado é uma das formas mais profundas de não repetir seus erros e, quem sabe, de tomar decisões melhores no presente.